Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, certo? Espero que todos vocês tenham feito. Bom, primeiro eu passei para vocês praticarem calcular o índice de massa corporal de vocês, certo? Então, aí não existe uma resposta correta. Era a resposta pessoal, porque com base no peso de vocês e na altura, cada um de vocês iriam calcular seu IMC. Então, IMC, como eu expliquei para vocês na aula passada, seria o quê? Duas grandezas, né? A razão entre duas grandezas, no caso, o peso e o comprimento, que é a altura. Então, seria peso dividido pela altura ao quadrado. Então, vocês fazendo esse cálculo, vão encontrar o índice de massa corporal de cada um de vocês. E eu até dei, na aula passada, um quadro para vocês olharem em que faixa etária ali vocês se encontram. Bom, vamos para começar agora as questões. Primeiro, sabendo que um terreno possui 50 metros de largura e a sua representação em um desenho é de 20 centímetros, encontre a escala deste desenho. Então, nós temos aí duas grandezas, certo? A gente quer saber a escala entre eles. Nós vamos calcular a razão. Mas antes de calcular essa razão, a gente precisa colocar as duas medidas em um parâmetro só. Veja que uma está em metro e a outra está em centímetro. Então, eu vou transformar esses 50 metros aí em centímetros, certo? Aí, 50 metros é igual a 5.000 centímetros. Então, agora a gente já pode calcular a razão da medida do desenho e a medida real do terreno, que vai ser 20 sobre 5.000. Como aí a divisão não dá exata, a gente pode simplificar. Vai ficar 2 sobre 500. Assim, a gente pode dizer que para cada 2 centímetros no desenho, isso equivale a 500 centímetros do terreno em seu formato real. Segunda questão. Numa sala de aula, temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Aí ele quer saber qual a razão entre o número de alunas, ou seja, do sexo feminino, e o total de alunos que existe dentro da sala de aula. Então, se a gente sabe que o número de homens é 10, para achar o número de mulheres, né, de alunas, é só subtrair o total, que é 45, menos os 10 homens que tem. Então, eu já sei aí que eu tenho 35 alunas do sexo feminino nessa sala. Agora, eu já posso calcular a razão entre o número de alunas e o total de alunos que tem lá, que vai ser 35 sobre 45. Como aí também a divisão não é exata, a gente simplifica. Então, vai ficar 7 sobre 9. Assim, a gente pode dizer que para cada 9 alunos, 7 deles são alunas, ou são do sexo feminino. Terceiro, um motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 km em 2 horas. Qual a velocidade média que esse motorista viajou? Então, aí a gente vai utilizar uma daquelas razões especiais que a gente observou na aula passada, da velocidade média. Velocidade média, ela vai ser calculada entre a razão entre o espaço que foi percorrido e o tempo que se gastou para percorrer ele. Então, vai ser o quê? 120 km sobre 2 horas. 120 dividido por 2, 60. Isso significa que o motorista percorreu 60 km a cada hora que ele rodou. Quarta questão. João fez o Enem e acertou 120 questões. Sabe-se que o Enem possui 180 questões. Então, aí o que é que eu quero saber? Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos de João na prova? Então, antes de mais nada, a gente precisa encontrar a quantidade dos erros. Se aí diz que tem 180 questões no total e ele acertou 120, logo, ele vai ter errado quanto? 180 menos 120. Ele errou 60 questões. Agora, a gente pode encontrar a razão entre o número de erros e acertos. Erros, 60. Acertos, 120. 60 sobre 120. Nesse caso aí também dá para a gente simplificar. Simplificando, vamos encontrar um meio. Ou seja, para cada questão errada, nós temos 2 certas. Quinta questão. Aí também vai envolver outra razão especial, que foi a densidade demográfica, que a gente viu na aula passada. Diz o seguinte. Uma cidade de 2.200 metros quadrados possui uma população de 20.100 habitantes. Encontre a densidade populacional dessa cidade.
Então, a densidade, a gente viu que ela é calculada entre o quê? A razão do número de habitantes e a área que a cidade tem. Então, a gente vai botar primeiro o número de habitantes, 20.100, sobre a área da cidade, do local, que é 2.200 metros quadrados. Quando a gente dividir aí, nós vamos encontrar um número decimal, 9,1, certo? 9,1 habitantes por metros quadrados. Então, como é que a gente coloca essa resposta? A cidade, ela vai ser ocupada por aproximadamente. Por que o aproximadamente? Porque a gente viu que deu lá 9,1. Aproximando, a gente vai dizer que tem 9 pessoas por cada metro quadrado, certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa correção. Sério, espero que vocês tenham acertado. Caso não tenham acertado tudo, voltem aí o vídeo, olhem o que errou, consertem, estudem direitinho. Lembrando que a gente precisa de todas essas atividades copiadas no caderno, para que quando nossas aulas presenciais voltarem, eu possa estar verificando quem é que estava estudando em casa, ok? Tchau, até a próxima aula.